Boa noite, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Estamos dando início a mais um programa AFPESP na TV, que conta em sua grade de programação com entrevistas, reportagens, dicas culinárias e muito mais para você, telespectador. O Coronel Camilo aceitou o nosso convite para um segundo programa, então está aqui conosco. Agradeço muito a sua presença e a sua jovialidade como coronel. Eu que agradeço, viu, Eduardo? Agradeço muito mesmo. O coronel, a propósito, ele preside o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, é vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários. Ainda é membro efetivo das comissões de Finanças, Orçamento e Planejamento e Saúde. Integra como efetivo as CPIs de invasão de terrenos e da merenda, além de outras atividades parlamentares que o Coronel Camilo está sempre presente e muito atuante. E bem atuante, né, deputado? Graças a Deus. Tá é um prazer. E também aceitando o nosso convite para esse segundo programa, o Paulo Lucas Basso. O Paulo é administrador, está vinculado ao Tribunal de Contas, onde cuidava da folha de pagamento de ativos e aposentados, é conselheiro da Associação dos Funcionários Públicos, reeleito mais uma vez para o mandato lá da associação, que é tão acirrado quanto o mandato dos deputados e vereadores, né? A luta é grande para conseguir um lugar na Associação dos Funcionários. E ele hoje ocupa, junto com a diretoria executiva, a Coordenadoria de Assistência Social, que é muito importante no relacionamento com o associado. Obrigado, Paulo Lucas Basso. Pelo convite. Coronel, vamos falar mais um pouquinho, vamos voltar a uma situação que, lamentavelmente, hoje é recorrente, né? Essas reformas que estão sendo preconizadas no âmbito de Brasília, PLP, emenda à Constituição, entre outras coisas, por exemplo, já se ameaça com uma nova reforma da previdenciária. O senhor já até falou aí, antecipando. Né? Como é que o senhor vê esse tema? De novo, assim, eu vejo com muita tristeza novamente. Por quê? O funcionário público, né, e não porque eu seja, né, eu sou coronel aposentado da PM, mas ele não pode ser responsabilizado aí pelos desmandos da nação brasileira. E já existem até uma série de reportagens, existe até uma tese, eu esqueci o nome da menina que desenvolveu uma tese de doutorado sobre a Previdência, dizendo que o problema da Previdência, na realidade, não é especificamente do funcionalismo, né? É lógico, é afetado pela idade, pela longevidade, mas é muito mais afetado pelas fraudes, ela é muito mais afetado pelos desvios, é muito mais afetado pela falta de gestão aí desse grande patrimônio da Previdência, dos fundos, do Fundo de Garantia, de tudo que está envolvido aí na Previdência. Então, eu acho que antes de fazer uma reforma e penalizar de novo o funcionário público, vamos arrumar casa, né, do outro lado, ou seja, vamos parar de pôr a culpa sempre no lado mais fraco, né? Vamos acabar com esses milhares de cargos comissionados em Brasília, no Congresso, no Executivo, né? E não estou tirando de maneira nenhuma o Estado e o município fora. O Estado de São Paulo também tem muito comissionado, o município também tem muito comissionado, né? Vamos dar valor para aqueles concursados, para aqueles de carreira. E antes de mexer na Previdência, nós precisamos estudar as contas de uma maneira geral do Brasil, né? Ou seja, não pode o funcionalismo de novo pagar a conta, né? Então, acho que isso tem que ser melhor discutido. Vai ter muita dificuldade, legislação previdenciária para passar na Assembleia de São Paulo. Alguma coisa vai ser aplicável vindo lá, né, para o regime geral. Mas quando chegar aqui em São Paulo, algumas modificações, elas terão que passar pela Assembleia Legislativa. Todos os deputados da Assembleia Legislativa já se pronunciaram contra qualquer tipo de modificação que venha gerar mais penalização para o funcionário público. Aumento de alíquota, não poder ter promoção, não poder aumentar o tempo de serviço, uma série de coisas que isso vai ser bem discutido aqui. Então, acho que tem dificuldade. Agora, São Paulo, só para complementar, Duarte e Paulo, ele já está numa situação privilegiada em relação a outros estados. O estado de São Paulo já fez um plano de previdência, o estado de São Paulo já aumentou um pouco a alíquota lá atrás, ou seja, dá para fazer aí um ajuste em São Paulo, né? Isso vai aí para o nosso governador, né, Geraldo Alckmin, dá para fazer um reajuste sem penalizar tanto o funcionário público. Talvez uma outra coisinha ali
de segurar alguma coisa, né, durante algum tempo, mas precisa ser bem trabalhado, viu, Eduardo? Senão vai ter dificuldade. Ficando com as suas palavras, dá para fazer um reajuste? Como é que seria esse reajuste? Como é que o senhor vê? Como poderia ser orquestrado esse reajuste? Porque os deputados, eles têm fundamental importância na discussão de qualquer projeto que vise a reajustar vencimentos de servidores civis e militares. Como é que poderia ser essa orquestração? Então, primeiro, assim, tem que ter mais transparência, né? O governo tem que vir falar o que ele está fazendo aqui e por que ele está fazendo, né? Até para justificar qualquer modificação que venha aí a prejudicar o funcionário. Agora, qualquer modificação, a posição dos deputados é assim, a maioria deles, não falo por todos, mas a maioria deles é assim, pensaria até em alguma coisa em relação ao tempo de serviço por causa da longevidade de todos, mas sempre, preferencialmente daqui para frente ou com uma tabela, né, de transição aí para não prejudicar quem já está na carreira há muito tempo. Agora, antes disso, precisa ser discutido o que o Estado ganhou nesse tempo todo, né? Ou seja, para ver se dá para dar um reajuste pequeno aí, vamos falar, para um pouquinho com a Previdência, vamos trabalhar um pouquinho no reajuste dos nossos funcionários, até para que eles possam marcar com alguma coisa previdenciária, né? Está sendo assim, só toma lá, né? Ou seja, não vem nada, só tem sido prejudicado ao longo do tempo o funcionalismo. Então, volto a falar, não sabemos o teor hoje do que vai sair nessa Previdência que está chegando aí nas modificações da reforma da Previdência. Mas insisto no que eu falei no começo. Tem muita coisa a ser ajustada nas contas do país antes de se colocar culpa no funcionalismo público, né? E principalmente no funcionalismo público de carreira, né? Ou seja, tem muitos que são comissionados, talvez até tenhamos que repensar essa forma. Tem muito comissionado. Agora, não dá para pôr a culpa no funcionalismo público de maneira nenhuma. Aliás, principalmente na área federal. O que se tem de servidor comissionado na área federal é uma coisa incrível. E os salários dos comissionados são absurdos. Ou seja, se bate na tecla de que o comissionado ele não tem fundo de garantia, ele não tem aviso prévio, acabou o mandato, ele está na rua. Realmente é isso. Mas não precisa exagerar no salário dele, né? Então, eu não preciso nem citar aqui, peguem os jornais, vejam quanto ganha alguns funcionários comissionados que trabalham no Congresso Nacional, né? Que trabalham, inclusive aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, que trabalham, né? Se eu pudesse, eu faria um programa de redução, volto ao programa, o Duarte falou uma coisa muito importante, o governo que entre, né, que substitua o governo Alckmin, ou até o próprio governador Alckmin, que tem 2 anos ainda, dá para fazer um plano muito bom nesses 2 anos de recuperação, como fez lá atrás o governador Franco Montoro. Ou seja, vamos estabelecer uma política salarial para não ter um impacto muito grande e, ao mesmo tempo, ir concedendo aí um reajuste, reconhecendo a carreira pública, fazendo os ajustes necessários para que ele tenha reconhecimento. Outra coisa, não fazendo assim, funcionários vão na justiça. Aí o que acontece? O Estado alguém vai ter que pagar a conta em cima do Estado, né? Por que isso é ruim? Porque quando vai na justiça tem um nicho, né, daqueles que promoveram a ação, né? E o governo, fiz uma sugestão isso uma vez ao nosso governador Geraldo Alckmin, inclusive quando começou o mandato em 2011, né, nós fizemos uma sugestão de que aquelas ações em que são ações ganhas do funcionalismo, que a Procuradoria-Geral do Estado estudasse e desse administrativamente. Está perdendo todas, né? Em vez de ir para precatório, para sucumbência, vamos fazer um parcelamento, paga administrativamente. Isso me dá uma oportunidade. Exatamente. Muitos servidores públicos, principalmente aqueles que adquiriram a estabilidade excepcional, garantidas pelas Constituições Federal e estadual. Vamos dar um exemplo, a licença prêmio, a sexta parte. Vamos ficar na sexta parte, O governo perde, mas reiteradamente ele perde a ação da sexta parte. Por que o governo faz uma extensão administrativa, entrando aí nessa sua colocação, coronel, de que ele poderia economizar, fazendo o pagamento, reconhecido, para que procrastinar uma decisão que já é do judiciário, é reiterada? Então, aí, Paulo, como é que você vê isso lá no Tribunal de Contas? Então, Duarte, recentemente eu estive em Porto Alegre, coronel, eu fui fazer um curso de atualização de aposentadorias, porque como mexo diretamente com a Folha, a gente tem que estar sempre... Então, por enquanto, nós estamos parados lá na emenda 47, com as outras emendas, né?
O que se prevê para o futuro é o seguinte, isso não vai ter mudança segundo o nosso orientador de curso, né, que ele é da área federal. Ele falou que a idade realmente vai igualar homens, mulheres, 65 anos, né, isso aí não vai ter volta. Agora existe uma polêmica, falava-se muito que o governo iria retirar o abono de permanência dos servidores que está previsto. Isso também não é uma coisa certa, porque os próprios deputados em Brasília acham que isso vai ocasionar como se diz assim, muita gente vai querer se aposentar, quem já tem tempo. E o que vai afetar isso? Vai afetar quem está entrando no serviço público, os novos. Ele não vai ter treinamento, não vai entender o que aconteceu no passado e também não vai poder fazer nada com o futuro. Quer dizer, então ele vai ficar perdido. Vai perder pessoas experientes que vão se aposentar certamente se isso ocorrer, por conta dessa retirada do abono de permanência. Mas acredito que não vai acontecer isso. Mas a idade não vai ter jeito. Então isso afeta, de uma maneira geral, o servidor público. Nós ficamos naquela expectativa. O que vai acontecer com a gente? O senhor falou praticamente tudo com relação ao que poderá acontecer no futuro, a respeito do funcionalismo. Mas em termos de aposentadorias e futuro, o que eu tenho no momento assim, é essa visão que me passaram. Você esteve em Porto Alegre, num seminário, né? Não, num curso mesmo de atualização, é isso. E quem é que promoveu o curso? Esse curso ele é promovido por uma empresa chamada SEMA. Ela faz o treinamento com todos os serviços públicos do Brasil todo. Ministério Público, Tribunais de Contas, Tribunais de Justiça, municípios, institutos de previdência dos municípios, institutos de previdência estadual. Então, e aí eles deram esse prognóstico para você. Prognóstico também. Porque Poxa, havia uma insegurança geral. O que vai acontecer com a gente? Quem está para se aposentar? Então, quem está com abono de permanência não vai acontecer nada. Isso é garantido, não vai acontecer. Mas quem não está é que está um pouco preocupado. Está preocupado. Bem, Coronel Camilo, foi uma grande honra, uma grande alegria estar aqui com o senhor. O senhor tem assim uma conversa muito agradável e que isso aí envolve o nosso telespectador. A você, Paulo Lucas Basso, agradeço também a presença. Lamentavelmente, o tempo terminou. Uma boa noite a todos e continue com a nossa grade de programação da AFPESP na TV. Olá, servidores públicos, amigos da AFPESP. Hoje vamos mostrar uma importante reunião das entidades de servidores públicos com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá. Este encontro foi no dia 16 de janeiro, no escritório do deputado em São Paulo, com o objetivo de debater a reforma da Previdência Social que está sendo discutida em Brasília, por meio da proposta de emenda constitucional 287/2016. O deputado Arnaldo Faria de Sá abriu os trabalhos fazendo um resumo dos fatos políticos que envolvem a reforma da Previdência. Pediu a união de todas as entidades, especialmente em ação junto ao CONAR, Conselho Nacional da Autorregulamentação Publicitária, contra a propaganda do governo federal que tenta induzir a população a acreditar no déficit da Previdência. Também falou sobre o requerimento que protocolou junto ao Tribunal de Contas da União, pedindo uma auditoria nas contas da Previdência. Confira o que disse o deputado à nossa equipe de reportagem. Olha, a reforma é o caos, é o fim do serviço público. Ainda bem que as entidades acordaram a tempo, estão todas participando, várias entidades, o próprio presidente, Tribunal de Justiça, própria Procuradoria-Geral do Estado, Tribunal de Justiça Militar, Tribunal de Contas do Estado, todas as entidades, a FIPESP coordenando a maior entidade de servidores públicos do país. É importante a gente ter essa mobilização. O governo acha que já fez o que queria fazer, tem maioria absoluta, não precisa de ninguém, vai atropelar todo mundo. Lê do engano. Todas as entidades devem denunciar ao CONAR a propaganda enganosa do governo, nessa mentira que eles falam da questão da Previdência Social no Brasil. Também reclamar do Tribunal de Contas, uma auditoria das contas da Previdência para mostrar que é tudo mentira o que se fala. Nós precisamos de um trabalhador unido, todos juntos nesse momento, para acordar para a realidade. Não reclame depois se você não vier para a luta agora. O
presidente da AFPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, esteve no encontro e falou aos líderes sobre o efeito da propaganda do governo junto à população e depois comentou especificamente a nossa reportagem. Olha, o que tem de pior é a propaganda enganosa que o governo está promovendo, usando exaustivamente toda a mídia. Isso é absurdo. Então nós temos que desmistificar essa propaganda enganosa, porque do jeito que está saindo nos jornais, na imprensa falada, escrita, é lamentável. Você coloca no ar, coloca nas revistas, nas redes sociais, uma propaganda que a pessoa, quando lê ou quando toma conhecimento, acha que é bom, que o servidor público está numa situação prodigiosamente muito boa. E não é verdade, é uma propaganda enganosa, muito bem articulada, muito bem feita. Nós temos que combater essa propaganda. A reunião contou com representantes de muitas entidades do funcionalismo paulista e pernambucano. Entre as autoridades estavam Paulo Dimas de Beles Mascaretti, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Silvio Hiroshi Oyama, presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, José Antônio Franco da Silva, subprocurador-geral de Justiça de Políticas Administrativas e Institucionais do Ministério Público do Estado de São Paulo, e José Carlos Cossenzo, representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, que comentou sobre a reforma. Bom, historicamente, sempre quando se busca uma reforma da Previdência, se coloca como vilão, o grande vilão, o maior vilão, o responsável, entre aspas, pelo rombo, o servidor público. Então sempre é assim, já foi na emenda 20, na 41, 47, nas outras que misturavam, que foi a reforma da administração, reforma do judiciário. Eu vejo essa aqui rigorosamente a mesma reforma que ocorreu lá atrás. O que é importante para o servidor público dentro do meu pensar? Agir da forma que nós sempre agimos, fazendo um trabalho técnico, jurídico, com muita qualificação, mostrar os erros, as inconstitucionalidades que tem nesse projeto, buscar um trabalho atuarial muito sério, porque nós mostremos que nós temos condição de manter a Previdência da forma que está, desde que a contribuição seja calculada de forma honesta, idônea, e obedeça aquilo que está na Constituição, que ela tem que ter a natureza atuarial. Então, dentro desse critério atuarial, nós temos todo esse trabalho, aí sim, o servidor público, que é realmente o reflexo, o trabalho desse país, nós temos que mostrar aos parlamentares que essa é mais uma ficção, é mais um ato que se busca para acabar com o servidor público. Ainda ouvimos o presidente do Sinafresp, Alfredo Maranca, que explicou a ação do sindicato para apresentar uma nova proposta de reforma da Previdência, desta vez de iniciativa popular. Nós estamos lutando por um projeto de iniciativa popular, um projeto de emenda constitucional de iniciativa popular. É uma coisa inovadora. É como uma lei de iniciativa popular, só que é um projeto de emenda constitucional. Ele deve prever que ninguém pode perder mais um direito previdenciário sem que seja ressarcido. Tem que pagar de todos os direitos que forem tirados do trabalhador, assim como para desapropriar alguma entidade, uma propriedade você precisa ressarcir, você também precisa ressarcir o trabalhador dos direitos que ele perde. Na reunião, nossa reportagem falou com a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Raquel Kobashi Galinatti, que em parceria com o coordenador de patrimônio da AFPESP, Renato Del Moura, analisou a reforma e seus efeitos para os servidores da segurança pública. Confira as duas entrevistas. A PEC 287 é um retrocesso, principalmente no que tange à segurança pública e aos servidores de segurança pública previstos no artigo 144, em que a estimativa de vida é de 60 anos, a PEC obriga com que os policiais trabalhem até os 70 anos. Não há como tratar de maneira igual um serviço, uma atividade de risco que é o do policial. A reforma da Previdência, efetivamente, ela piora em todos os aspectos a vida do funcionalismo. Como representante da polícia, ela retira direitos da aposentadoria especial, a qual nós temos perfeitamente condições de exercer. Veja bem,
nós estamos aí no entrelace de entrar na vala comum. E a Polícia Militar, os militares saíram da PEC e a Polícia Civil ainda continua. Não só a Polícia Civil, outros segmentos do funcionalismo também se encontram na situação caótica. Imagina aposentar-se com 45 anos de contribuição, vamos se aposentar com 99 anos de idade, 100 anos de idade. Aumentar a contribuição de 11% para 14%, isso vai aniquilando cada vez mais o poder de aquisição do funcionário público. O funcionário público não é culpado pelo rombo da Previdência, e sim essa corrupção desenfreada que se encontra nesse país. A presidente da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos da Área Sociojurídica do Brasil, Elizabeth Borgiani, falou ao programa AFPESP na TV sobre uma recomendação de estudo de uma acadêmica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu recomendo muito a todos os trabalhadores brasileiros, a todos os cidadãos brasileiros que tomem contato com os estudos da professora Sara Graneman, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que provou, esses estudos dela provaram que é uma falácia do governo federal dizer que a Previdência Social está quebrada, que as pessoas não vão ter mais como ter as suas aposentadorias integrais no futuro. Ela prova que isso não é verdade. E mais, ela prova que isso é uma forma de forçar a todos migrarem para as previdências privadas, que vão enriquecer muito os bancos, não é? Que foi o que aconteceu no Chile na década de 80, isso está mostrado nos estudos da professora Sara Graneman, e que infelizmente, migrando para o setor privado, os interesses privados não são de garantir aposentadorias futuras. E esses fundos também quebram muitas vezes. E aí o próprio governo depois tem que entrar para complementar aquilo que o trabalhador depositou e não vai ter no futuro. Então vale a pena, porque o que ela mostra é que em países do terceiro mundo, como o Brasil, o que vem ocorrendo é uma baixa da poupança interna por vários desmandos, por uso do dinheiro por coisas escusas, então a poupança baixou, quebraram as indústrias que poderiam também contribuir para fazer essa poupança interna, aceleraram o processo de enriquecimento do setor financeiro dos bancos, que é quem está muito bem hoje no Brasil, deixaram quebrar a indústria. Para essa poupança interna voltar a existir através das indústrias, na concepção desses capitalistas, vai demorar muito. Então é melhor quebrar a previdência pública, obrigar todo mundo a ir para uma previdência privada com medo de não ter uma aposentadoria no futuro. Isso faz elevar a poupança interna do dia para a noite, como já está acontecendo. Eu vi outro dia a professora Sara Graneman dando um depoimento sobre isso, que está havendo um crescimento exponencial das previdências privadas e, de novo, do enriquecimento dos bancos. Então é toda uma estratégia que só tira direitos de trabalhadores e, na realidade, não os protege no futuro. A AFPESP também foi representada por Thaís Helena Costa, primeira vice-presidente, e Letícia Jober Andrade de Mello, coordenadora da Secretaria-Geral. A reunião foi encerrada com uma nova agenda de trabalho no dia 6 de fevereiro, com o deputado Arnaldo Faria de Sá, em São Paulo. Fique com a entrevista e pedido de atenção da primeira vice-presidente da AFPESP, Thaís Helena Costa, que pede a união de todos contra a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é toda ela, de cabo a rabo, péssima. Nós todos, eu não estou falando em nome dos servidores, eu estou falando como cidadã, nós precisamos nos mobilizar. Nós precisamos exigir uma auditoria nas contas da Previdência. Nós precisamos pedir que eles revejam a forma de cálculos do benefício, porque nós vamos ter a pior norma previdenciária que já se viu. É hora de nos unirmos, sociedade. Esqueçam que nós estamos trabalhando pelo servidor público. Nós estamos trabalhando pelo aposentado, da iniciativa privada, do serviço público. Nós estamos trabalhando por todos.
Se a sociedade não se unir, não exigir, não ajudar, não falar com o seu deputado, procurem o seu deputado e exija que se faça uma auditoria nas contas da Previdência. Nós teremos a faca, nós estamos com a faca sobre as nossas cabeças. A situação vai ficar péssima. E se nós vivermos mais, como dizem que nós vamos viver até os 90, sofreremos até os 90 anos. Só vai viver bem quem tem dinheiro, porque o benefício será uma esmola. Acreditem, nós não estamos brincando, o momento não é para brincadeiras. Atuem, se mexam, participem, colaborem, sociedade acorde. Vem aí o projeto que mata o cidadão, especialmente o cidadão que ganha, que recebe da Previdência Social. As pensões vão acabar, tudo vai acabar. Então é hora de agirmos. Vamos agir juntos. A Afipesp está atenta à reforma da Previdência. Acompanhe o nosso site www.afipesp.org.br e as redes sociais. Vamos divulgar informações importantes desse assunto. Obrigado por sua audiência. Olá, amigos da FEPESP e público da TV Aberta. Hoje vamos ensinar uma sobremesa que tem recebido muitos elogios no restaurante da sede social, a mousse de coco. A mousse é um doce fácil e muito saboroso, que pode ser servido com sorvete. Vamos anotar os ingredientes? Uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de gelatina sem sabor, um vidro de leite de coco, 500 ml de creme de leite fresco. Estivemos na cozinha do restaurante da sede com o chefe Marcelo Bueno, que preparou a mousse. Acompanhe o passo a passo. Você precisa bater o creme de leite fresco até obter o ponto de chantilly. Depois misture o leite condensado, na sequência o leite de coco e a gelatina hidratada, conforme instruções do fabricante. Coloque em uma forma untada e leve à geladeira. A mousse de coco do restaurante da sede tem fã-clube, formado por associados que frequentam e pedem a sobremesa. Você pode servir com frutas ou sorvete. O restaurante da sede social fica à Rua Dr. Bittencourt Rodrigues, 155 Sé, em São Paulo, e funciona de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas. Aproveite e conheça o restaurante. A equipe profissional conta com o trabalho de uma nutricionista na preparação de um cardápio diário balanceado. Obrigada por sua atenção e até a próxima semana.